verso de número 7, enquanto você procura. Louvado seja Deus. Quero aqui também externar um feliz ano novo para todos, que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que será um ano de vitória. Louvado seja Deus. Eu falei 2 Timóteo? Falei. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. Pode? Ah, tá bom. Que nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Sente, queridos. Louvado seja Deus. O Senhor colocou essa palavra ao meu coração no dia de hoje. O Senhor tem falado de uma certa forma para que nós venhamos desafiar os nossos limites, limites da qual nós mesmos colocamos, ou às vezes por algum equívoco ou alguma dificuldade, nos sentimos limitados acerca de alguma coisa. Nessa passagem, queridos, Paulo lembra, nesta carta endereçada a Timóteo, e a gente sabe que Paulo escrevia com muito carinho para Timóteo. No versículo de número 6, ele fala: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Quando ele fala esse versículo que nós lemos, o 7, Paulo está lembrando Timóteo de que pelas mãos dele, e não foi qualquer mão, né, irmão? Foi um irmão abençoado. Quando a gente tem certa confiança pela pessoa e quando a pessoa impõe as mãos sobre a nossa vida, nós sentimos que algo diferente acontece. Então Paulo estava lembrando Timóteo do seguinte: ei, eu coloquei sobre a tua vida dons que você precisa executar. Por isso que Paulo fala assim: porque eu não dei um espírito de covardia, em umas traduções espírito de temor, mas ele deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Quando o Senhor falou para mim sobre desafiar os próprios limites, não é o limite de alguém, irmãos, é o seu. A Bíblia também aborda a ideia de desafiar limites, também de maneiras diferentes, dependendo do contexto da palavra de Deus. A palavra de Deus fala tanto sobre a importância de respeitar os limites estabelecidos por Deus, porque Deus também estabelece limites, amados. Não pense que Deus aí não é de qualquer jeito, Ele estabelece limites. Quanto sobre a coragem e a fé para superar obstáculos e limitações pessoais com a ajuda divina. Então nós vemos nessa passagem sobre desafiar limites, que nós temos a parte onde Deus nos encoraja, como aqui Paulo, no versículo de número 7, ele está encorajando Timóteo a colocar para fora e não ter medo das situações que viriam sobre a vida dele. O Senhor também, em outros contextos, coloca limites na nossa vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 19, verso de número 21, o Senhor diz bem assim para Moisés, desce, adverte o povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que deles não pereçam. Olha só, eles não estavam indo para o shopping, eles não estavam indo para adorar outros deuses, mas o Senhor alertou Moisés: Moisés, daqui para lá eles não podem ir ver o Senhor, porque eles podem perecer. Há um limite. E o Senhor também nos coloca limites. Limites para que nós não venhamos ofuscar a glória de Deus. Ali quando ele coloca limite, ele não está dizendo limite de adoração, mas limite para reverência. Nós temos que ter limites
aonde a presença de Deus não será ofuscada, porque um dia um anjo achou por bem se achar melhor que Deus. E muitas das vezes, eu e você, com algumas dificuldades, acabamos ofuscando a glória de Deus e delimitando limites ali aonde nós não devemos ir, porque Deus não permite dividir a glória dele. Quando eu me acho autossuficiente, aleluia, livramento de Deus, né? Quando eu me acho autossuficiente, eu estou tentando colocar o pezinho aonde Deus disse para Moisés: não deixe eles passarem daqui para adorar o Senhor, porque eles podem perecer. Por quê? Porque a nossa vida, muitas das vezes, vai ofuscar o trabalhar de Deus. Então, o Senhor nos convida neste primeiro domingo de 2026, para que nós venhamos desafiar os nossos limites, sim. Vamos romper pela fé, mas nunca deixando de saber que há limites com Deus. Romper os nossos limites não pode ofuscar a glória de Deus. Quando você conseguir alguma coisa, é para a glória de Deus. Quando a porta se abrir, é para a glória de Deus. Quando a vitória chegar, é para a glória de Deus. Há um limite entre o ser humano e Deus. Por quê? Porque um dia um anjo achou por bem achar que ele poderia ser igual a Deus. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, para que isso não aconteça conosco, o Senhor está aqui nesta noite para fazer com que eu e você desafie os nossos limites, rompemos pela fé. Levanta a tua mão para recebermos a vitória, aleluia, da parte de Deus nesta noite. Então nós começamos a ver que desafiar limites requer prudência. Eu não posso desafiar qualquer limite da forma como eu quero, achando que talvez o meu eu vai conseguir equilibrar. Não. Quando o apóstolo Paulo, no versículo 7 de 2 Timóteo, ele fala para Paulo que nós temos um espírito de fortaleza, de amor, mas também de equilíbrio. E isso é necessário nós termos. Também em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, nos diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida. Eu vou repetir. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus, que nos demarcou e que se estende até nós. O que em 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13 está nos dizendo? Há limites para a nossa vida. Quando a glória de Deus precisa ser manifestada, o meu eu não pode aparecer. Quando o Senhor te entregar algo nas mãos, o orgulho, a autossuficiência ou a força do meu braço, o salário que eu recebo, a força que eu coloquei, o trabalho que eu fiz, tudo que eu desenvolvi, queridos, nada é mérito teu. Tudo é para a glória de Deus. Então é isso que o Senhor quer que nós entendamos. Porque muitos, amados, tentam superar limites na própria força. Superar limites até sangrar. Até acontecer alguma coisa, e ainda continuam na força do braço. E o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Nós vamos desafiar os nossos limites, vamos romper em fé em 2026, mas não se esqueça que quando você levantar as mãos para glorificar a Deus, a glória tem que ser somente para Ele.
Não é ninguém, irmãos, não é o teu patrão que pagou o teu salário, foi Deus que deu oportunidade para o teu patrão ter alguma coisa. Não foi você que construiu aquela casa com o suor do teu rosto, foi Deus que te deu saúde para que você pudesse trabalhar. O Senhor está falando, a minha glória eu não divido com ninguém. É momento de você destravar, porque é muito eu, e o Senhor está falando, mais de mim e menos de você, Rabacá. Diga para quem está do seu lado se você pode, se você quiser. Deus coloca limites, irmão. Então não é pela força do nosso braço. Vidas serão destravadas. Levante sua mão, porque vidas serão destravadas nesta noite. Enquanto você adora, Deus destrava. Enquanto você dá glória para Ele, enquanto o Senhor aparece, Ele te livra. E Ele está falando nesta noite, eu vou destravar vidas aqui. É noite de romper, queridos. É noite de não dizer eu consegui, não. Eu não consegui nada, quem conseguiu foi o Senhor. Porque nós, irmãos, e é automático, o Senhor não está falando de algo que você fala assim, nossa, consegui um emprego, irmã, consegui. Não é esse tipo de resposta que o Senhor está falando que é soberba. Mas é nós, a partir do momento que conseguimos aquilo que desejamos, viramos as costas para o Senhor. Existem coisas que nos prendem e nos limitam até hoje. Eu não posso servir a Deus porque isso. Eu não posso servir a Deus ou fazer isso porque disso. Isso é uma maneira, amados, de nós dizermos assim, estou indo com a minha própria força. Se nós não podemos adorar a Deus enquanto a bênção vem, aonde Deus está na bênção? Deus não está na bênção que nós carregamos com os nossos próprios braços. Deus não está na bênção que você acha que é bênção. Deus está aonde Ele é glorificado. Deus está aonde tem presença de Deus. A bênção está, Deus está naquilo que Ele te dá. Mas muitas das vezes, irmãos, conquistamos coisas, fazemos coisas, como o irmão nos antecedeu aqui, na ministração das ofertas. Existem coisas, irmãos, que estão travadas. Você vai perguntar para as pessoas, como a Érica mesmo no início do culto falou assim, eu quero um ano diferente. Eu também. Nós precisamos de um ano diferente, nós precisamos romper diferente, nós precisamos ver o agir de Deus. E o Senhor falou, eu quero a minha igreja desafiando os limites, mas a glória tem que ser minha. Porque e quando a glória é do Senhor? Quando você vê algo muito bonito lá fora, e eu digo para você assim, não, e você me obedece. Não é porque é bonito que é de Deus. E eu digo, e afirmo, porque o Senhor está dizendo para afirmar, tem coisas que nós recebemos, simplesmente porque Deus está nos testando, aonde vai estar o meu coração para aquilo. E às vezes nós falamos assim, toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor, mas quando vem algo que nós temos que renunciar, porque nós vemos que a glória de Deus não vai estar no lugar, sabe o que nós fazemos? Eu preciso, não tem como, não dá, você viu, né? Que bênção, mas... Ô irmão, você acha que Deus é Deus de mas? Deus ou é sim, irmão, ou é não. Ele não vai te dar uma coisa pela metade. Ele não vai te dar uma coisa que o nome dele não é glorificado, amados. E nós precisamos nesta noite destravar. Destravar, irmãos. Coisas que muitas das vezes estamos indo na força do nosso braço. E o Senhor foi muito criterioso nisso. Ele falou assim, o meu povo precisa romper, mas precisa romper sabendo que eu sou Deus no romper.
não vai poder ferir os princípios bíblicos para romper nada. Nada do que você precisar romper, nada do que você precisar superar e não tiver Deus, Ele não está no negócio. Ele precisa estar, Ele precisa participar. Tudo precisa ser para a glória dEle, para a honra dEle. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ah, mas o mas, e o Senhor está falando, comigo não tem mas. Se eu dei, é bênção, a glória vai estar. Se eu não dei, sai fora, porque eu não estou. Mas eu vou ganhar. Com quem? Com o diabo? Ganhe com o diabo. Frutifique com o diabo. Está achando que o diabo também não dá? O diabo quis dar para Deus. Quando Jesus foi tentado, ele disse: tudo isso aqui eu te dou. Quem disse que o diabo não bate na tua porta e não te dá riquezas? Quem disse que o diabo não vem com uma proposta para a tua vida com farturas e longuras? Quem disse que ele não vem no momento do maior desespero? Aí você fala: foi Deus. E Deus está dizendo: quem disse que foi eu? Ô irmão, feliz ano novo. Sabe por quê? Porque é assim. Porque Deus vem e confronta. Aí sabe o que a gente faz? Cara de fusquinha. Por quê? Porque a gente acha que porque é grande, porque é bom, porque apareceu no momento de desespero, a gente acha que tudo é de Deus. E por que até agora a sua vida não destravou? Se é tanto de Deus. Se é Deus, Ele abre o mar, irmão. Se é Deus, Ele cria um caminho no deserto. Ele põe rio aonde só tem terra seca. E o Senhor está falando: vai romper limites aqui, ó, no cabresto. Quer romper limites é na presença. Quer romper limites tem que estar na palavra. Quer romper limites tem que estar na Bíblia que você está fazendo. Quer romper limites na minha presença tem que estar. Para a honra e glória do meu nome, Irabacalabadá. Se não, olhe para quem está do seu lado e fala assim: dá tempo de fugir. Dá tempo. Mas irmão, eu também, irmão, dá uma dor no peito terrível. É dor de infarto. Você está todo empolgado, toda empolgada. Você fala: é isso aqui, pai. Acertei. Será? O Senhor está falando, escute. Ele não está batendo o martelo. Ele está colocando princípios nessa superação. Vai ter Deus? Eu estou. Não vai ter Deus? Não estou. Amém? Por outro lado, a Bíblia nos encoraja. É por isso que assim, irmão, a pessoa pensa assim: não, mas Deus é lindo, Deus é amor. Claro que Ele é, irmão. Mas Ele é vingança, Ele é fogo consumidor, Ele pode te matar agora. Ele faz o que Ele quiser, irmão. Ele fecha a porta, Ele abre, Ele faz o que Ele quiser. Então, não tente o Senhor teu Deus. Não tente, irmão. É momento da gente fazer assim, ó, superar limites e entendendo que, irmão, superar limites é um perigo. É um perigo para o nosso ego. Você quer ver? Você dá dinheiro para um camarada. A maioria das pessoas que jogam nesses jogos de azar, hoje em dia já não tem mais nada. Aí às vezes as pessoas perguntam se jogos de azar é bíblico. Se fosse bíblico, esses homens estariam ricos até hoje, porque Deus não dá nada para se perder. Mas não estavam preparados para superarem. Não estavam preparados para romper limites. Irmão, romper limites aguça o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo.
Você fica muito alegre, irmão, tem hora que menos, em nome de Jesus. É igual quando somos elogiados. Precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Porque da mesma forma o ego inflama e nós ficamos cegos. E é aí onde o diabo ataca, no teu orgulho. Você quer ver? Você é o Zé Mané da família, não tem nada. Você começa a prosperar. Aí você faz um banquete na tua casa, convida a família toda. Eu quero ver se você vai estar humilde, para não ter um pensamento egoísta e dizer assim: senta e come. Eu quero ver o ego não inflamar nessa hora. Quando alguém chega com uma notícia de alguém, e aquele alguém passa a mesma coisa que você. Demorou, mas Deus fez. Irmão, o ser humano é enganoso, terrível. Nós precisamos tomar um cuidado com nós mesmos a todo tempo. Todo assassino serial killer foi uma criança que sorriu para alguém. E nós não nos damos conta da natureza adâmica que brota em nós todos os dias. E o Senhor está falando: eu vou fazer a minha igreja se superar, mas na minha presença. Tem que se superar na minha presença. Tem que acreditar na minha presença. E ainda, mas parece que vai continuar do mesmo jeito se eu continuar na tua presença. Mas você está vivo, não está? Com pouco ou com muito eu estou te suprindo, não estou? Então eu sei o que você pode aguentar. E muitos irmãos estão caindo em lábias do diabo. Coisas preparadas, irmãos. O Senhor me deu durante a madrugada. Eu não estava entendendo qual era a visão, mas eu via rituais satânicos, cabeças sendo abertas. Pode pensar o que for, irmão, mas olha, se eu fosse você, eu orava e pedia a Deus. Cabeças sendo abertas, palavras sendo colocadas e cabeças sendo fechadas, em rituais satânicos de sangue. Eu falei: Senhor, o que é isso? É o diabo querendo colocar, irmão. E quem é que tira? Trabalhos sendo feitos com cabeças para mudar totalmente as mentes, para tipo assim, você ficar totalmente cego para as coisas que Deus não quer que você enxergue, não quer que você entre, não quer que você participe, não quer que você entre. E o Senhor está falando: se você for, isso pode te pegar, e longa será o teu sofrimento, diz o Senhor nesta noite para a igreja. Quando Deus mostra, Ele traz o discernimento, Ele traz a revelação e Ele avisa. O Senhor está falando: vai superar limites, vai na minha presença. Irmãos, Ele está batendo nessa tecla. Não tem que ser meio termo, não tem que ser meio trabalho, não tem que ser vida de meia boca. O Senhor está falando: ou é na minha presença ou não é. Ou tá ou não tá. Pezinhos no mundo. Pezinhos no mundo. O Senhor fala: o diabo vai pegar tua mente, vai colocar coisa triste, e ai de ti, só no sofrimento do ai que vai voltar para a minha presença. Cuidado, igreja. Tem laço preparado. É aquela coisa, é uma fala aqui, uma fala lá fora, é uma coisa aqui, outra coisa lá fora, é uma vestimenta aqui, uma vestimenta lá fora, é um palavreado aqui, um palavreado lá fora. O Senhor está falando: já vai te pegar. Feliz ano novo. O diabo vai te pegar. Nós queremos superar limites. O Senhor está falando: supere teu ego primeiro. O Senhor conhece a nossa vida, irmãos, e isso é para nós todos. Nós estamos pedindo projetos, irmãos. Nós vamos começar uma temporada amanhã. Meus planos nas mãos do Senhor.
Sabe o que é isso? Ele está falando o papel que você vai colocar aqui, os planos que você vai colocar aqui, não pode ser compactuados com o diabo, tem que ser conforme a minha vontade. Não é o teu plano, é o meu plano na tua vida que vai dar certo, é o meu plano que vai reger a tua vida, é aquilo que eu colocar na tua mente que vai ser os teus planos. O problema é que é assim, a gente mira a bola, os planos e põe aqui. Não. E ele diz de novo, não. É o plano que eu dou para você e você coloca aqui. Isso é superar limites. Porque quem nunca falou assim, vou colocar meus planos na mão do Senhor? Ah, Senhor, como eu queria orar 2 horas por dia. O que você põe no papel? 15 minutos no mínimo, Senhor. Quantas horas o Senhor falou que era? Tem até medo de falar, né? Fale com essa voz de corajoso. Quantas? Aí você coloca 15 minutos, nem 5 você vai conseguir. Porque 2 horas Deus ia conceder. Mas a nossa falta de coragem, nossa falta de equilíbrio e fé para crer no sobrenatural de Deus fica em segundo plano. É a mesma coisa que nós disséssemos assim, nós entrássemos no limite da presença e falasse, eu quero fazer do meu jeito. O Senhor fala, não existe 2 deuses aqui. Não existe 2 cabeças aqui. Com Deus, ou nós nos submetemos a Ele, ou não tem conversa. O diabo, ele aparece para você e ele até se curva. Traz bandejas. Faz uma cara para você de como é legal aquela situação. Deus é o contrário. Ele te confronta e fala, sai dessa ratoeira. Sai dessa cilada. Porque o Senhor está aonde a presença habita. Não esperamos o seu glória neste momento. Esperamos que você reflita. Porque o Senhor não quer que o seu ano de 2026 seja de qualquer jeito. Não barganhe com Deus. Não traga uma oferta em dinheiro para mim, diz o Senhor. Arash. Não barganhe comigo, Rebacash. Não barganhe quando você consegue alguma coisa lá do mundo. Não barganhe comigo. Arebaxei. Eu queria pregar outra coisa, você pode ter certeza. Mas não barganhe comigo. Não venha oferecer um holocausto onde eu não estou. A igreja precisa, mas a igreja vive de fé. A igreja não precisa de nós, a igreja precisa de holocaustos sinceros na presença de Deus. Ele não quer você de vez em quando, Ele não quer você de meia hora, o Senhor te quer por inteiro, é tudo ou nada. O pastor nos antecedeu no início do culto, quem já estava aqui ouviu. O que você fez em 2025, você orou bastante, glória a Deus, veio todos os dias, orou, consagrou, leu, vai ter que ir. Amém? E às vezes a gente não ouve. A gente quer aumentar, sabe quando? Dia 23 de dezembro, que a gente lembra do primeiro dia do ano. E aí lá em dezembro a gente vai querer fazer alguma coisa. Deus está falando. Ou começa agora, ou não começa. Nós precisamos ter consciência, amados. Consciência de que Deus quer superar os nossos limites. Você vai vencer. Oh, irmão, coisa linda. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom! Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oh, aleluia, cantar isso. Oh, Shalom Adonai. Tá tudo certo ou tem alguma coisa faltando? Tá tudo certo ou tem alguma coisa quebrada?
Tá tudo certo ou tem alguma coisa fora do lugar? Shalom, paz, significa nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quando você dá a paz, você está dizendo: não tenho nada quebrado, não tenho nada faltando, não tem nada fora do lugar. Como está a sua paz do Senhor? Você consegue glorificar quando Deus te confronta? Você consegue dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Ei, não queira um evangelho que massageie o seu ego, te levando direto para o inferno. Queira um evangelho de confronto, queira um evangelho que diz para você: ei, a glória é de Deus, a glória é de Deus, a glória é de Deus, não barganhe Deus. Suas visitas quinzenais não me surpreendem. Suas orações esporádicas dentro do teu lar, um dia sim, um dia não, 3 sim, 3 não, 10 não, 1 sim, não estão me atraindo. Ai, Jesus. Vamos superar o Senhor com nada faltando, com nada quebrado e com nada fora do lugar. Tem um funil aqui, irmão. Tem um funil neste lugar. E não é peneira, não. Escute, funil é diferente de peneira. Peneira deixa rastro. Funil não. Peneira espalha, funil aperta. E o Senhor está falando: não vou passar peneira na igreja. Está achando que vai sair? Beijo da Pri, vai nada, Deus não mandou. Mas Ele está falando. Igreja de palavra é funil, não é peneira. Igreja que tem palavra e confronto, não tem peneira para ficar balançando para ver para onde vai. Funil, aquele que quer ser consertado, ele passa, dando glória, dando aleluia, gemendo, chorando. Tem tempestade? Tem, mas eu estou com Jesus. Tem dificuldade? Tem, eu estou com Jesus. A porta se abriu, louvado seja Deus. Continuo com Jesus, continuo orando, continuo jejuando, continuo fazendo tudo do mesmo jeito, porque é assim que Deus nos quer, amados. Fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa. A nossa você pode ter certeza. Tenho muitas ideias, irmão. Todos os dias mando um versículo, porque eu mandava oração, né? Mas como ninguém ouve oração, eu falei: vou pôr o bilhete. Agora não estão lendo, não sei, vou mandar em braille. Que aí eu fico mais feliz, porque a pessoa não entende, tudo bem. Pelo menos tem a desculpa que não entendeu. Deus está todos os dias falando assim: não pode ter nada quebrado, não pode ter nada faltando, não pode ter nada fora do lugar. E a gente passa pelo versículo sem ler. Mas a gente não passa por um rios sem vê-lo mais de 3 vezes. Jesus está na casa, mas eu só quero o que eu quero, o Senhor está falando. Eu não divido a minha glória com ninguém, irmãos. Ele não divide. Quando em Filipenses 4, versículo de número 13, o apóstolo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava nadando em dinheiro. Quando ele diz tudo posso, ele não estava talvez bem, até de saúde. Ele não estava recebendo aplausos. Tanto é que nos versículos anteriores ele diz: eu sei viver com pouco, já vivi com muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Superar limites, irmãos,
É igual eu, olha. O pastor falou assim, vou pro Pico do Jaraguá. Eu falei, eu também vou. Olha que louca. Já tinha ido uma vez, o ano passado não fui. Eu falei, não, esse ano eu vou. Eu preciso superar meus limites, eu vou e vou subir aquele negócio lá. E eles gostam, aí eu tentei barganhar, falei assim, ó, vamos pela estrada. Não, eu quero, aí o pastor, não, eu quero ir pela trilha mais longa, oh meu Deus, do Zé lá, a trilha do Zé. Tem aonde você pode ir pelo asfalto? Tem. A gente chega lá depois de quase 3 horas a pé, o povo chegando de carro, irmão. Só encosta e fica ali no pico. Não é bom assim? É bom, é confortável. Mas eu falei, oh meu Deus, eu só vou assim. Então tá, então vamos, eu vou. Montado numa coragem terrível. Quem disse que eu estava com coragem para ir? Mas eu fui, irmão. Por quê? Porque tinha alguém do meu lado dizendo, não para, você não está cansada não, vamos, não para. Não, irmão, você quer subir o Pico do Jaraguá? Vai com o Sérgio, vai com o pastor. Você não fica para trás, porque ele vai te empurrando e vai falando, vamos, que isso, vamos. Você fica tão ligado, irmão. Sabe o que é isso? Nós comparamos isso com a voz de Deus. Deus nunca vai te levar para algo para te deixar triste. Ele nunca vai te colocar numa situação, ainda que você passe por tempestades. Eu estava indo, irmão, tinha hora que eu não aguentava, mas eu via a força dele, eu me animava. Irmãos, nada melhor do que nós sermos pessoas motivadoras, pessoas que levam as outras a alcançarem e superarem limites. O que o Senhor está querendo de nós não é que você supere na força do seu ego, mas que você entenda que você tem um Deus que pode te motivar, que pode fazer você superar todas as dificuldades. Tem gente que até hoje não aceita Jesus, não serve a Deus, não quer nada com nada por medo. Por medo, por já pensar no fracasso. Isso é ideia do diabo, irmãos. É a mesma coisa, não colocamos planos maravilhosos aqui com Deus e dizendo, Deus, eu vou. Por quê? Acho que era até a Val quando ele falou aquela vez do Pico de Jaraguá, esse ano eu vou. Falei, meu Deus, eu falei pro pessoal na igreja que eu ia. Eu falei perto de alguém que eu ia. Sabe o que é isso, irmão? É você projetar um plano e entender que tem pessoas ao seu redor que precisam do teu amém, que precisam do teu sim, que precisam da tua motivação, que precisam do Deus que você serve, que está dentro de você, emaranhado, preso. A gente fala, quero superar limites. O Senhor está falando, eu quero brotar daí de dentro, para que pessoas vejam a minha presença dentro de você. E aí a gente se estagna. Não posso, não consigo, não dá. Como não dá, irmão? Como não dá? Nós precisamos entender que quanto mais eu sou motivado, mais eu supero, mais você cresce. Todo recordista, ele quer bater a meta, não, ele quer a mais. Nem que seja 1 segundo, 10 segundos, ele quer o a mais, porque aquilo eu já consegui. Aquilo eu já consegui, ou seja, aquilo que eu já consegui, eu não posso estagnar, eu tenho que romper. Se eu já consegui 5 minutos de oração, esse ano não pode ser 5 minutos, não pode só ser de vez em quando, você tem que pôr na sua geladeira. Eu prometi para Deus que eu ia fazer. Quando, irmãos, nós prometemos para aquele que nos criou, olha só, o Senhor espera uma ação nossa, mas quando nós colocamos os planos que Ele quer para nós, Ele faz com que nós consigamos fazer. Quando você põe um propósito, Senhor, eu quero fazer isso na Tua presença, irmão,
não tem proposta, não tem nada. E é sempre assim, irmão. Você fala, eu vou fazer isso, aparece um negócio. Não parece estranho? O Senhor te pedir alguma coisa e outra coisa tirar o foco daquilo que você está fazendo? O Senhor, enquanto eu estava orando por essa palavra, o Senhor me mostrava um arqueiro. É arqueiro? É, né? O irmão que faz isso, não é, irmão? Olha aí, ó. É para testificar que o irmão está aqui. O irmão é atleta paralímpico, né? De arco e flecha. Tiro no arco. O dele é o do tiro. E o Senhor me mostrava um arco e flecha. E ele falava: a superação está em você como um arqueiro. Quando você puxa aquele negócio, eu não vou dizer os nomes para não errar aqui. Quando você puxa para você. Mas quando você solta no alvo certo, você vai ver que a minha mão direciona aquilo que você puxa para você. Quando eu dependo de outro, quando eu dependo da oração do outro, entenda, você não está puxando para você. Alguém está orando por você, você não está orando por ninguém. O puxar é dizer assim: a responsabilidade é minha, Senhor, de orar, mas o resultado é teu. Se nós começarmos a pensarmos assim, não é os meus planos, é os planos de Deus que serão executados na minha vida. Nos frustramos, nos decepcionamos, por quê? Porque enchemos de esperança janeiro, irmão, tudo errado. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Senhor, me dá tempo para isso, me dá tempo para aquilo. Eu quero fazer isso, porta disso, faz aquilo e não sei o quê. E as coisas de Deus, irmão. Nós fala, Senhor, a gente esquematiza tudo, irmão. Eu quero isso, dessa cor, com esse tamanho. Mas na hora de escrever, Senhor, eu quero orar tanto, a caneta falha. A Bic, que nunca falha, falhou. Esse ano eu vou ser crente, não vem nem a pau. Coração de pedra. Não fazemos a vontade de Deus, irmãos. Então superar limites, irmão. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, Senhor, eu quero ir no Pico de Jaraguá para chorar. Gabriel viu. Eu quero chegar lá em cima e chorar. Porque aquilo que eu prometi para o Senhor, eu estou cumprindo. Sabe o que é isso, irmão? Você fica extasiado. Você não fica com o ego inflamado, você agradece. Porque eu subi para fazer um sacrifício para o Senhor. E o Senhor me retribuiu com a sua presença, chorando, lá no Pico do Jaraguá. E para compensar, irmão, nunca corri na minha vida. Presta atenção. Pensa Sanã correndo. Eu falei assim no final, Sérgio, posso pedir uma coisa? Nós já subiu. Vamos pela estrada agora, que eu sou meio urbana. Já passei tudo pelos matos que eu tinha que passar por janeiro. Vamos pela... Mas é mais longe, o homem falou, é 5 quilômetros descendo. Falei, vamos. Aí meti a besta de dar uma de doida. Falei, Sérgio, vamos correndo? Para quem que eu fui falar, irmão? Falei, brincando, irmão. Escute. Falei assim, ó, pra você se alegrar um pouco, a palavra está muito dura, né? Eu sei, mas Deus me fez lembrar disso aqui, ó. Mas é fazer o quê? Eu tenho que fazer a vontade de Deus, irmão. E aí eu peguei, e eu falei assim, vamos, filho. Ô, irmão, pra que eu falei? Ele falou, nós vamos até o fim. Ai, irmão, enchi o peito, falei, Jesus, desce aqui. Desce nesses músculos, porque eu vou com... Irmão, depois eu tive que tomar um analgésico, porque eu não sabia mais se eu tinha corpo, se eu tinha braço. Já estava meio esquisita depois, quando eu cheguei em casa, que o corpo saiu a fervura, porque até então, corremos, fiz até um vídeo, 5 quilômetros. Ainda bem que não tenho posse.
Mas irmão, quando eu cheguei no final, eu fiz desse jeito. Eu falei, eu cheguei. Eu consegui. Sabe por quê? Porque toda hora esse aqui, ó, do meu lado. Vamos? Não pode parar não, hein? Irmão, foi 5 quilômetros ouvindo isso. Chegou uma hora, irmão, que eu fiquei injuriada. Eu falei, agora que eu vou mesmo. Sabe o que é isso, irmão? Às vezes o confronto de Deus. Porque em Salomão fala, em Provérbios fala, que a repreensão deixa a gente triste. Por isso que a gente não anda com sábio. Quem gosta de repreensão anda com sábio. Se eu no primeiro momento, eu desse uma de louca e falava assim, ai, você não me entende, você não está vendo que eu não consigo? Não, eu olhei para ele e falei, se ele consegue, eu consigo. Eu não sei como que eu vou chegar, mas eu vou chegar. Sabe o que é isso, irmão? É você se motivar por alguém que está te motivando. Aqui foi o Espírito Santo motivando ele para dizer assim, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue servir a Deus, você consegue estar na igreja, você consegue fazer o plano de Deus para a tua vida, você consegue! Por que você consegue? Porque Deus te motivando, irmão. Ouça coisas que te motivem, que te levem para perto de Deus, irmão. Não ouça o teu ego, não ouça o mundo, ouça Deus falando contigo, ouça o Senhor entrando em contato com você. O Senhor está falando, assim como Paulo estava falando para cá. Olha, eu sinto assim, eu estou conjecturando, não estou dizendo que isso aconteceu, mas acho que Paulo na carta queria dar um pedala Robinho na cabeça de Timóteo. Ei, Timóteo, acorda, olha a unção que eu deixei sobre a tua vida, o que é que você está fazendo com ela? Por imposição de mãos, eu coloquei poder pelo Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, e o que você está fazendo? Você está se colocando para dentro, está se fechando, achando que primeiro eu vou me resolver lá fora. O Senhor está falando, se resolve aqui, que lá fora eu arrumo para você. Se resolve aqui comigo, entra na minha presença hoje, fala comigo hoje, ouça os projetos que eu tenho para a tua vida hoje, e os meus planos sobre a tua vida serão estabelecidos. É isso que nós devemos pensar, irmãos. É isso que o Senhor quer. Ele não quer os teus planos, Ele quer que você viva os planos dEle para você. Ele quer que você seja uma ferramenta, um agente missionário aqui na terra. Mas Ele não está vendo a minha necessidade? E você não lê Mateus 6,33? Se você pudesse entender o poder da palavra de Deus, você não teria dúvidas do que eu tenho sobre a tua vida. Você não teria dúvidas. Em Josué 1,9 diz assim, não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Levanta a tua mão, porque Deus está descendo coragem aqui. Deus está descendo coragem. Um outro combustível para a tua vida. Continue. Se você não consegue ficar assim, se supere. Vai abaixando, mas não deixa ela abaixada total não. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Receba combustível de fé. Você não vai rodopiar hoje, você vai para casa consciente que você tem que ser uma pessoa melhor e ouvir os planos do Senhor. Filipenses 3,14, que o nosso irmão nos antecedeu aqui, tudo foi confirmado na palavra, irmãos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Receba a direção de Deus, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. E uma última coisa, pode abaixar a mão, que depois eu peço para você levantar. Estou terminando. A sua fé, querido, faz você enxergar aquilo que ninguém enxergou. A sua fé faz você enxergar aquilo que ninguém enxergou. Para romper limites, o meu alvo tem que ser Cristo. A direção deve estar pautada na palavra. Aqui, ó. Se não for aqui, todas as decisões que você for tomar, irmãos, entenda, já foi dito aqui, o Senhor está querendo te tirar de ciladas. E as ciladas, irmãos, pode ser várias áreas da nossa vida, uma área da nossa vida,
O que você vai fazer para também não ser alguém eufórico? Fogo de palha. Pegue todos os teus planos de 2016, de 2026. Veja, coloque sobre a mesa. Comece a perguntar para o Senhor o que Ele quer que você coloque em primeiro lugar. Quais são os primeiros 6 meses da sua vida? O que você precisa fazer? O que você precisa deixar? O Senhor não está falando, como nos antecedeu o irmão aqui, para você fazer loucura. Não. O Senhor, se isso não é para mim, o Senhor vai encaminhar tudo para que isso não seja. Irmão, e Deus tira, Deus remove, Deus nos tira de ambiente, Deus afasta pessoas, Deus faz o que Ele quiser. O Senhor não está falando que é você que vai tomar atitudes, é o próprio Espírito Santo. Você vai dar liberdade. O que é superar limites? É dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Amém? E Romanos 12, 21. Uma coisa que não pode faltar na nossa vida para que você queira superar limites: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Escute, nenhum propósito que você colocar no altar do Senhor, ele pode ser ouvido pelo Senhor, se não houver o poder do perdão. Às vezes a gente fala assim: ô Senhor, eu queria tanto algo. Às vezes esse algo não acontece, porque estamos em dificuldades com alguém, com uma situação, com uma causa, com um sentimento. Irmãos, ninguém rompe barreiras na força do ódio. Tem gente que fala aí fora: estou na força do ódio. Ninguém rompe barreiras na força do ódio. Ninguém rompe barreiras sem estar na direção de Deus. Ninguém rompe barreiras se não ouvir a voz de Deus, se não colocar os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida, com a liberdade de também termos planos. O Senhor não nos nega isso. Eu posso colocar 1000 planos para o Senhor e falar: Senhor, escolhe para mim. É diferente de eu disser: faz para mim. É diferente. Então a maneira como eu peço para o Senhor, a maneira como o meu coração está, vai determinar o meu romper. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu sei exatamente, amados, o que Deus colocou ao meu coração e o que cortou para mim em casa. Eu confesso a vocês que eu fiz inúmeros planos esse ano, e pelo menos 60% eu já sei que Deus não quer que eu faça esse tipo de plano. Mas Ele não nos isenta de sonharmos, Ele não nos isenta de mudarmos para os planos dEle, Ele não nos isenta de nós olharmos para a situação, colocarmos um freio e analisarmos aquilo que nós vamos fazer. O Senhor está nos dando, irmãos, um tempo de análise. Nunca diga: eu não sei fazer. Isso aí, irmãos, é comum e natural a qualquer um. Esteja disponível para aprender. Quando eu me coloco diante do Senhor e falo: Senhor, eu não sei, mas eu sei que com o Senhor eu vou conseguir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu convido você, porque o romper, irmãos, é algo muito consciente. Não vai ser um rodopio que você vai fazer aqui. Vou te ver o ano inteiro. Então isso para pastor, irmão, para pastor mesmo, não tem tanto efeito. Não tem. A gente vai passando anos de maturidade, a gente vai vendo que não é o mover que eu vejo, mas é o mover que eu sinto. Que muitas das vezes o meu rosto pode não estar falando nada, mas por dentro eu sei que Deus está tratando de mim. Então esse é o mover que Deus gosta que nós venhamos dar valor. Mas eu convido você que está fora da presença de Deus, você que precisa fazer uma aliança com Deus, entrou por essas portas, talvez você já viu aí as suas dificuldades, talvez você está com tanto plano, e você pode sair daqui até meio assim: ah, mas Senhor, o Senhor não vai cumprir nada. O Senhor não disse que não vai cumprir,
O Senhor está falando que Ele precisa estar com todos os planos na mão para poder te entregar aquilo que é da vontade dEle. Às vezes nós queremos a nossa vontade, e eu digo para você, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Um pouco com Deus é muito. Você pode ter certeza. Mas antes de nós fecharmos, antes de nós fazermos a oração, eu gostaria de saber se tem no nosso meio alguém, talvez você, irmãos, nessa semana mesmo você teve aí um desencontro com Deus. Talvez essa semana foi uma semana ruim para você. Ou talvez você veio agradecer alguma coisa. O Senhor está falando, eu não estou esperando o seu agradecimento, eu estou esperando a sua renúncia. O Senhor está esperando de nós, irmãos, que nós possamos ser totalmente dependentes dEle. Porque aí, a gente, como o pastor falou, a gente chega no final do ano e a gente não vê as coisas acontecendo, a gente começa a culpar A, começa a culpar B. O Senhor no início do ano está nos mostrando, irmãos, como nós devemos fazer. Tudo tem que estar nas mãos dEle. Enquanto eu oro, se você quiser fazer uma aliança com Deus hoje, é a sua oportunidade. A minha foi há 20 anos atrás e eu não paguei para ver. Eu não quis ver se Deus iria me dar uma outra oportunidade. Eu quis aquela oportunidade porque eu sabia que eu precisava de Deus. Se você está no nosso meio, se você está aqui, se você quer uma superação, se você quer algo para a tua vida diferente, se você quer um romper de Deus para a tua vida, é necessário nós começarmos pelo início, entregarmos a nossa vida para o Senhor. Enquanto eu oro, se você quiser vir e nós fazermos uma oração de confissão juntos, eu tenho certeza que o seu 2026 será totalmente diferente do que o inimigo lá fora está preparando para você. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu sei, meu Deus, que nós pregamos aquilo que o Senhor quer. E eu sei, meu Deus, que a tua graça, o teu amor, ele alcança pessoas, ele alcança vidas. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas nesse momento com o coração ardendo, mas às vezes, Senhor, não tem coragem de dar um passo para o Senhor. Se o Senhor, Pai, vê no coração dessa pessoa, Senhor, algo diferente, que ela lhe dá a oportunidade do Senhor conduzir como fez há 20 anos atrás na minha vida, porque eu sei que foi o Senhor que me conduziu. Eu dei liberdade para que o Senhor pudesse, Pai, me conduzir até o altar, porque de mim mesma eu não iria, com as minhas forças eu não iria. Eu peço ao Senhor, Pai, conceda para as vidas coragem, conceda para as vidas, Pai, equilíbrio, conceda para as vidas poder. Eu sei que enquanto eu estou falando, Pai, alguém está ouvindo. Eu sei, meu Deus, que o coração bate mais forte. Eu sei, meu Deus, que há impedimentos. Eu sei que há embaraços, mas eu sei também que há salvação. Salvação do teu poder, Pai. Porque a tua palavra nos garante, Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra tem poder. A tua palavra, ainda que ninguém escuta ou um escute, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é noite de salvação, é noite de cura. Talvez, meu Deus, outros não tenham oportunidades, talvez não terão, mas isso, Senhor, não deixou de ser pregado pelo Senhor. A tua palavra foi pregada e o nome do Senhor está sendo glorificado, em nome de Jesus. Oh, glória, louvado seja Deus. Amém, queridos? Tem mais alguém? Temos uma jovem aqui, outra jovem, 12 anos. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida? Como é teu nome, minha linda? Hã? Nicole. Você está fazendo a melhor escolha.
Ela não sabe o que eu estou fazendo. Você precisa saber. Deus vai fazer com você. Deus tem um futuro brilhante para você. E toda a tristeza que está dentro do teu coração vai ser transformada em lágrimas de alegria. Porque é isso que o Senhor quer para a tua vida. Quantos anos você tem? 11. Ai, que coisa linda. Louvado seja Deus. Tem mais alguém que está no nosso meio, está na dúvida? Nicole, né? A Nicole está aceitando Jesus, irmãos. 11 anos. Olha o tamanho dessa menina. Irmãos, tem festa no céu. O resultado vem de Deus. Nós olhamos, irmãos, e vamos ver. Final de 2026. Você vai lembrar desse dia. Você vai ver se valeu a pena o seu 2026. Amém? Vamos orar. Nicole, diga assim comigo. Eu aceito Jesus como meu fiel e único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida. E me lava com teu sangue. Perdoados estão os teus pecados, filha. E Deus vai te conceder muita vitória e muita graça. Você vai ser abençoada para a glória de Deus. Geralda, você é linda, filha. Ainda que você se sentiu tão só hoje. Mas o Senhor é teu guia, o teu companheiro, e é Ele que te sustenta. Seja renovada em nome de Jesus. Que a graça de Deus te alcance agora. Que o poder de Deus te renove em línguas. Ei, Decash! E que renove os teus músculos. Renove os teus braços. Renove as tuas pernas. E que a glória do Senhor traga saúde para a tua vida agora. Receba. Receba a saúde de Deus. Receba a alegria de Deus. Aleluia. Porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus de poder. Você tem poder aí? Transmita também para cá. Você tem alegria aí? Poder de Deus. Você tem poder de Deus aí? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então tem que glorificar. Tem que glorificar. Tem que glorificar. Tem que glorificar. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos alcança. A graça de Deus nos alcança. Nada fora do lugar. Não tem nada faltando. Oremos. Oremos por essa jovem. Ore pela vida dela. Que Deus abençoe, Pai. Que Deus abençoe esse culto, Senhor. Eu sei que é um culto decisivo. Eu sei, meu Deus, que sentenças serão cumpridas ainda essa semana. Sentenças serão cumpridas ainda esta semana. Para que a glória do Senhor transpareça, meu Deus, nos quatro cantos, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor seja derramada sobre a igreja. Que os projetos e os teus planos sejam totalmente voltados para a nossa vida, Pai, conforme a tua vontade e a tua palavra. Quem acredita assim, diga amém. Deus abençoe e aplauda ao Senhor. Nicole, seja bem-vinda em nosso meio. Amém? Agora é caminhar com Jesus.